Olá, eu quero te convidar para a terceira reflexão da série A Utopia da Neutralidade. E para isto, eu vou estar lendo no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 34. Então vamos ao texto. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É possível que o jovem rico e influente da história que acabamos de ler seja o único homem dos evangelhos que, ao se colocar aos pés de Jesus e depois partir numa situação pior do que quando havia chegado. No entanto, suas circunstâncias eram demasiadamente favoráveis. Era virtuoso e religioso, sério e sincero, e provavelmente não teria encontrado dificuldade em ser aceito como membro na maioria das igrejas de hoje. Todavia, se recusou a seguir a Jesus Cristo e, em vez disto, tomou o próprio rumo com grandes tristezas. Virou as costas para o autor da vida. Qual era o problema dele? Em uma só palavra: desonestidade. Apesar de ter buscado a pessoa certa, de ter feito a pergunta certa e de ter recebido a resposta certa, tomou a decisão errada. Isso porque não foi honesto nem com Deus, nem consigo mesmo. Assim, se recusou a fazer o que lhe foi ordenado. Mostrou-se um homem superficial que dizia uma coisa e fazia outra. Então, vejamos as áreas de sua vida em que era desonesto. Primeiro, este jovem era desonesto em sua visão de Cristo. Era desonesto em sua visão de Cristo. Era comum chamar um rabino de mestre, mas dificilmente alguém o chamaria de bom. Os judeus reservavam esse adjetivo para Deus. Isto explica por que Jesus pediu ao jovem que esclarecesse o que estava dizendo, pois se acreditava de fato que Jesus era bom, então deveria confessar que Jesus era Deus. Ao fazer esta pergunta, Jesus não estava negando sua divindade, mas sim confirmando. Era um teste para o rapaz.
a fim de ver se sabia mesmo o que acabara de dizer. Seu comportamento subsequente mostra que não acreditava que Jesus era Deus. Ele não acreditava que Jesus era Deus. Este jovem também era desonesto em sua visão do pecado. Era desonesto em sua visão do pecado. Também tinha uma visão superficial do próprio pecado. Sem dúvida, tentava sinceramente guardar a lei, e talvez tenha sido isto o que o levou a aproximar-se do Mestre. Jesus não cita para ele a lei como um meio de alcançar a salvação, pois a obediência à lei não salva. Antes coloca a lei diante do jovem como um espelho para revelar seus pecados. Mas o rapaz olha no espelho e não vê as manchas e as imperfeições de sua vida. Quando Jesus cita a segunda tábua da lei, deixa de fora o último mandamento: não cobiçarás. Jesus conhecia o coração daquele jovem, de modo que, em vez de lhe dar um sermão sobre a cobiça, pediu-lhe que fizesse algo que uma pessoa cobiçosa não faria. Ninguém é salvo por distribuir todas as suas riquezas entre os pobres, mas ninguém pode ser salvo a menos que se arrependa de seus pecados e os deixe. Este jovem era escravo do seu dinheiro e se recusou a ter desapego por seus bens. Consequentemente, virou as costas para o autor da vida. Terceiro, este jovem era desonesto em sua visão da salvação. Desonesto em sua visão da salvação. O jovem pensava que a vida eterna era concedida àqueles que faziam alguma coisa. Um conceito típico das convicções judaicas. Mas quando Cristo lhe deu algo para fazer, ele se recusou a obedecer. Desejava ser salvo de acordo com suas próprias condições, não de acordo com o que Deus havia determinado, de modo que se virou e partiu profundamente entristecido. Não é o fato de possuir riquezas que impede as pessoas de entrarem no céu. Absolutamente não é isto. Antes, é o fato de ser possuído pelas riquezas e de confiar nelas que dificulta a salvação dos ricos. O jovem rico é uma advertência aos que desejam uma fé cristã que não mude seus valores nem perturbe seu estilo de vida. Então, diante de tudo que já expusemos, mais uma vez podemos afirmar que a neutralidade não passa de uma grande utopia. Quando não nos posicionamos ao lado de Jesus, independentemente do motivo, automaticamente nos posicionamos ao lado do diabo, o nosso maior inimigo. Aquele jovem, ao virar as costas para o autor da vida, consciente ou inconscientemente, estava abraçando o seu maior inimigo. Estava se posicionando ao lado de Satanás. Então, a neutralidade não é possível. A neutralidade é utópica. Precisamos retornar às palavras de Jesus registradas por Mateus no capítulo 12, versículo 30. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Do lado de quem você está posicionado? Do lado de quem você está vivendo? Eu gostaria de te convidar para pensar de maneira muito séria em tudo o que dissemos. E o nosso desejo, a nossa oração, é que Deus se compadeça de você.